Alô, queridos amigos, novamente aqui em Colóquios com Mariluza. Ficamos felizes de podermos estar com vocês através da Web Luz. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O amor transforma o mal que vejo e coloca a minha vista naquilo que eu não vejo. Leonardo da Vinci, no livro Simplesmente Amor. Vamos saudar hoje uma pessoa que vive lá do outro lado do oceano, que não tem grandes feitos científicos, mas foi citada como heroína na revista Times. Vamos ver o que ela fez. Eu te saúdo, Chen Su-chun, da cidade de Taitung, Taiwan. Uma senhora que vende legumes, verduras e frutas na sua banquinha e que vive do produto desta venda. Esta mulher, durante um ano, alimentou 1.800.000 pessoas. Ela diz que lhe basta a quantidade de R$7 por dia para viver bem. E então ela conseguiu, através da doação de alimentos, uma expressão muito alta de doação no valor de R$850 mil. É uma importância que muitos de nós jamais imaginamos sequer possuir. Essa mulher fantástica, na sua simplicidade, achou muito engraçado e estranho que reconhecessem aquilo que ela fazia, como se fosse um fato heróico. Para ela era muito natural fazer o bem da forma que podia ao maior número de pessoas, ainda que tivesse que se privar de algumas regalias ou extravagâncias na área da aquisição. Eu te saúdo, Chen Su-chun. Muito bem, nós vamos falar agora sobre um assunto muito momentoso. A ciência progride, mas desde 1970, quando o Chico participou do Pinga Fogo, estavam começando os primeiros transplantes e era uma coisa muito momentosa. Muita gente criticava, dizendo que o homem estava querendo se fazer de Deus, que havia muito risco, que aquilo não devia ser feito. E o Chico, repisando as falas de Emmanuel, disse que a ciência progrediria e que a área dos transplantes iria cada vez se ampliar mais, beneficiando o maior número de pessoas, e que chegaria um momento em que órgãos feitos de um material tipo plástico haveriam de repor alguns órgãos do corpo físico ou partes dele, beneficiando o ser humano na sua saúde, na sua disposição, na ampliação dos seus dias sobre a terra e da sua qualidade de vida. Claro que aquilo era muito avançado para a época, mas nós vimos de lá para cá um aumento muito grande nos implantes. Então, hoje em dia, se faz implante de várias coisas. Então, é o coração, foi onde começou, mas são os pulmões, os rins, a pele, as córneas. Não existe quase nada no nosso corpo que não possa ser utilizado quando ele deixa de ser útil a nós mesmos. Então, a pessoa fazer a doação de órgãos é um gesto bonito, porque ela não vai mais usar aquele corpo físico e os seus órgãos podem ser utilizados para beneficiar outras pessoas. Há ainda muita superstição e medo. Nós temos medo
que os médicos tirem os órgãos antes de eu estar totalmente morto e então acabem por me matar, sendo que eu poderia ainda viver? Não, existe todo uma ética que impediria e impede mesmo um tipo de atitude como esta, que seria uma atitude criminosa. E há também estudos que dizem, que não são comprovados, diga-se de passagem, e que são muito contestados, de que um órgão doado pode interferir na personalidade daquele que recebe esta doação. Por que eles dizem isso? Porque já há estudos a respeito de casos. Por exemplo, nós temos um estudo de Ian Gamion. Esse senhor, a esposa dele chama Linda, eles moram em Weston, em Lincolnshire, na Inglaterra. E é um casal que se dá muito bem, mas tem personalidades muito distintas. A mulher adora fazer compras, gosta de músicas, gosta de receber amigos, gosta de participar de reuniões sociais. E o homem é mais introvertido, quieto, não gosta muito de música clássica, fazer compra não é com ele, não gosta de passear de shopping. E ele teve um problema sério nos rins. E através desse problema, ele procurou um doador. E não encontraram, a não ser a própria esposa, que era compatível e podia doar um rim. Ela nem titubeou, ela doou o rim e ficou muito feliz. Mas depois de uns tempos, ele, por muito carinho com ela ia às vezes fazer compra, ele não gostava e tudo. E ele ia junto. E um belo dia ele disse para ela, eu acho que eu estou mudando. Eu estou gostando das coisas que você gosta, da comida que você gosta. Eu estou gostando de fazer compras. Eu estou gostando da música que você gosta e da comida que você gosta. E de ir ao shopping e tudo mais. Então ele disse para o repórter que ele achava que o rim que ele havia recebido estava influenciando na personalidade dele. Mas é um caso muito mais contundente do que esse, que foi motivo de muitos estudos, que é da Claire Sylvia. Em 1980, ela recebeu o coração e o pulmão para poder sobreviver. E ela era bailarina, ela não gostava de comer nuggets de frango, ela não gostava de hip hop, só música clássica, ela não gostava de artes marciais, nem de salgadinhos e nem de cerveja, ela detestava a cerveja. E depois de uns tempos ela passou a gostar de cerveja, a gostar de hip hop. Ela vivia comendo nuggets de frango, mudou seus hábitos, o marido ficou até admirado. Isso fez com que ela pesquisasse quem era o doador. E ela conseguiu descobrir que era um rapaz que havia se suicidado com um tiro, com 17 anos. E ela até falou, engraçado, eu odeio agora de achar bonito mulheres baixinhas loiras. E aí ela foi saber sobre esse rapaz. Ele tinha uma namorada loira baixinha, ele era um rapazinho de cor. Ele gostava de hip hop, ele gostava de nuggets de frango, ele gostava de arte marcial. E a família dele, quando a conheceu, ficou encantada e se tornaram amigos, porque dizia que ela estava com o gestual e os modos do irmão que tinha morrido, do filho que havia falecido e cujos órgãos haviam sido doados. Pesquisadores como John Edward e outros foram ver se havia uma influência do espírito do doador sobre ela. E chegaram à conclusão que não havia nenhuma influência da presença desse rapaz na vida dela. Portanto, eles ficam na dúvida até onde há uma memória celular. Como todos nós temos o DNA, e como a humanidade inteira tem o DNA de Adão, estudado por Spencer Wells, que comprovou que nós todos viemos de uma única linhagem de 600 mil anos atrás, que ele chamou de DNA de Adão, nós temos muitas coisas em comum. E se nós entramos num ambiente que está contaminado, nós estamos sujeitos a essa contaminação. E se nós temos no nosso organismo uma parte do corpo de uma pessoa,
é de se esperar que alguma coisa modifique na nossa atitude. Claro que se você receber a doação de um criminoso, você não vai se transformar num criminoso, e nem isso lhe servirá de desculpa. Há muitas ideias preconcebidas com relação ao transplante por conta da história famosa do Frankenstein, que foi feito de várias partes do corpo humano. Um best-seller que uma senhora deixou para a nossa reflexão, um livro fantástico. Mas como o Espiritismo veria o transplante? Qual seria o momento da gente decidir a respeito da doação? Nós podemos resolver doar os nossos órgãos em vida e deixar na nossa carteira, nos nossos documentos e para os nossos parentes, o aviso que é para doar os nossos órgãos. O 1000º transplante de córnea, nós sabíamos que a córnea tinha sido doada por uma prima nossa que faleceu muito jovem de câncer. Ela era muito católica, uma pessoa muito boa, deixou um casal de gêmeos como filhos, mas quando ela viu que não havia solução para o caso dela, que ela iria falecer, ela doou tudo aquilo que pudesse ser utilizado. E o doador apareceu na televisão porque era o 1000º pessoa a receber as córneas. Então, nós podemos resolver isto no nosso dia a dia. E aí perguntariam, mas e se a família resolve doar os órgãos, a pessoa não doa em vida, isto prejudicaria o espírito da criatura que doou os órgãos? É uma dúvida, é um pensamento bastante compreensivo, digamos assim. Por quê? Porque muitas vezes os doadores, eles não resolveram doar em vida. Acontece um acidente, acontece alguma coisa e essa pessoa é considerada morta. Isso acontece nos maiores hospitais. Na Santa Casa, onde vai muita gente acidentado, uma média de 10 pessoas por dia que dirigem moto vêm a falecer. E aí toda a equipe médica, os psicólogos, eles têm um trabalho difícil de avisar a família e num momento de impacto, de dor, de pressão emocional, fazer com que essa família tenha a disposição de doar o órgão daquela criatura querida que está partindo e está sendo mantida, os órgãos vivos ainda nas máquinas, mas a pessoa já não tem condição de retorno. Então, muitas pessoas têm esse gesto heróico, frente a um ente querido, uma criança, uma esposa, um esposo, um filho, que é considerado morto, de naquele momento se desprender e doar um órgão. E geralmente eles falam assim, pelo menos alguma coisa desse ente querido vai ficar aqui, já que ele morreu, mas o coração fica, os pulmões ficam, os rins ficam, a pele que vai ajudar os queimados ficam, a córnea fica. Então, há uma possibilidade de ajuste e ajuda. Eu trabalhei 40 anos no Lar do Amor Cristão, numa sessão pública de psicografias, quintas-feiras à tarde. E a gente vê coisas assim, muito difíceis, porque as pessoas vão buscar a mensagem dos entes queridos que partiram, com saudade, com muita tristeza, às vezes com revolta devido ao que motivou a morte. E numa das tardes, uma coisa me impactou muito. Um rapaz muito bonito adentrou o recinto, haviam muitos espíritos, e aquele moço eu não conhecia, com lágrimas nos olhos, as lágrimas corriam, e ele falava muito alto, minha mãe, você pode me dar ao mundo, mamãe, você pode me dar ao mundo. E no momento que ele foi dar a mensagem, ele escrevia em letras maiúsculas, bem grande na folha, mamãe, você pode me doar ao mundo. E através da mensagem, ele chamava o pai, parece que de Papai Bibo, acho que era o apelido do pai, não vou falar o nome da mãe nem nada. Ele, muito emocionado,
ele dizia para a mãe que qualquer coisa que ela teria feito no momento de dor que eles haviam passado, ele aprovaria. Mas o último gesto que a mãe teve para com ele havia transformado a vida dele espiritual em algo tão maravilhoso pelos débitos que ele tinha de outra vida, tinha feito com que aquela dor, aquele momento de partida muito difícil, muito violento, traumático mesmo, pudesse ser transformado em algo bom. Aí eu fiquei sabendo, depois que nós entregamos a mensagem à mãe, que era a primeira vez que ela estava indo no Lar do Amor Cristão. Não sei se ela tinha algum conhecimento do Espiritismo, mas ela estava muito aborrecida, porque o filho tinha ido com a namorada, com os amigos, num bar, numa balada, e durante a sua estadia lá, uma outra pessoa cismou que ele estava olhando para a namorada desse homem. E este homem veio discutir com ele disse que não, que ele estava enganado, que não tinha acontecido nada, mas o outro, totalmente desequilibrado, puxou uma arma e disparou vários tiros a queima-roupa. Claro, veio a polícia, os colegas correram, ele foi levado ao hospital, ficou em coma entre a vida e a morte. Ele tinha tantos amigos que os amigos davam as mãos e faziam uma corrente em volta do hospital, que ocupava mais de um quarteirão, orando dias e dias em seguida, pedindo a Deus que ele pudesse voltar à vida. Infelizmente, isso não aconteceu. E a equipe médica perguntou à mãe se poderiam utilizar os órgãos que estivessem ainda em condição de ser doados. E ela doou os órgãos, muito triste, tudo foi feito de acordo com o que a ciência programa, e ele teve ciência, porque ela ficou num desespero muito grande. Diz ela que quando adentrou o centro espírita, ela falava, meu filho, será que eu fiz o que você queria? Você nunca doou os órgãos em vida? Será que eu não prejudiquei você? Eu fiz o que estava certo? Eu poderia ter doado seus órgãos? Não eram meus, mas naquele momento você não podia dizer. O desespero dele era muito grande. E ele entrou ao centro, porque já vinha acompanhando em prantos e dizendo, mamãe, você pode me dar ao mundo? E depois falando do que aquilo tinha feito de benefício para ele. Já o Reinaldo Leite contava o caso de uma senhora que traiu o marido e o amante tinha um problema muito sério de rim, e ela e o amante inocularam um vírus no marido que levou-o à morte e fez com que o rim do marido fosse doado ao amante, que passou a ser o companheiro dela. Mas o espírito do ex-esposo não se conformava e começou a perseguir de uma forma tal o atual companheiro que havia recebido seu rim, até que houve a rejeição e o segundo companheiro dessa esposa veio a falecer. Só que não era só por uma questão realmente da doação, mas era uma questão de disputa e de desentendimento entre duas pessoas. Então, o espírito pode levar uma pessoa à morte? Sim, pode. Nós podemos morrer num milésimo de segundo. Para nascer demora 9 meses. Mas a doação dos órgãos é aceita pelo Espiritismo. Nós vamos progredir cada vez mais, de forma que a coisa se transforme em algo mais fácil. Hoje nós temos as células-tronco. Há pouco tempo, de um dente de leite, se conseguiu reconstituir um órgão humano. Existe toda uma equipes e equipes trabalhando. Dizem que vai haver o transplante de cérebro logo, nós já tivemos o transplante de rosto. Então, são coisas benéficas. E coisas benéficas jamais poderão redundar num malefício às pessoas que fazem o bem e aquelas que são alvo desta atitude. O bem jamais vai produzir um mal. Nós vamos progredir de uma forma tal que é possível que um dia as doenças sejam erradicadas do planetinha Terra. Nós estamos lutando há milênios para que isto aconteça. E
Claro que haverão acertos e erros nesses estudos, mas mesmo os erros servirão de base para que se suplante aquilo que está faltando ainda ser concretizado. Eu sequer consigo imaginar a felicidade de uma pessoa que está na fila do transplante e consegue um doador. Claro que há a tristeza de estar recebendo o órgão de alguém que morreu e que alguém está triste com essa morte. Mas, neste momento, é uma doação inestimável, é uma doação inigualável e necessária. Muito obrigado, queridos amigos. Qualquer coisa que vocês queiram nos enviar, por e-mail, falar conosco, nós estamos à disposição. Vamos aprendendo e nos melhorando. Obrigada.